Olá pessoal, eu sou o George Camargo, professor de ciências, e hoje nós vamos abordar o início da genética, ou seja, a genética no seu contexto histórico. O pai da genética, considerado o pai da genética, foi Gregor Mendel, um nome muito famoso nos livros didáticos. Mas quem foi Mendel e o que ele descobriu? Mendel descobriu que havia fatores dominantes e recessivos na transmissão dos genes, na transmissão de características dos pais para os filhos. Gregor Mendel foi um monge botânico, então além de ser monge e viver no mosteiro, ele era botânico e vivia numa região da Áustria. Ele, naquele mosteiro, tinha um jardim muito grande e havia muitos pés de ervilhas. E ele, como botânico, era um curioso e ele resolveu fazer experimentos com aquelas ervilhas no jardim que ele tinha. Na época, esse conhecimento sobre a transmissão de características não era conhecido profundamente, porque as pessoas entendiam que os filhos eram semelhantes a elas, mas não entendiam como é que era feita essa transmissão de características. Essa época, cerca de 1850 a 1860, Mendel publicou os trabalhos dele com ervilhas. Só que teve pouca atenção na época. Por quê? Porque na mesma época Charles Darwin estava publicando a sua famosa obra, A Origem das Espécies, por meio de seleção natural. Então o trabalho de Mendel ficou muito pouco conhecido, ninguém deu muito valor na época. O trabalho de Mendel só foi reconhecido 30 anos depois, quando os geneticistas também interessados na hereditariedade, na transmissão de características dos pais para os filhos, retomaram a discussão e aí foram descobrir que Mendel tinha publicado um trabalho muito interessante anos antes, 30 anos antes. Bom, como eu falei para vocês, a genética é a ciência que estuda a transmissão de características paternas para os filhos. E todo mundo, naquela época, entendia mais ou menos que isso era possível, mas não sabia explicar os mecanismos. E Mendel foi o pioneiro na explicação desses mecanismos. O monge Gregor Mendel, que viveu de 1822 a 1884, mais ou menos 62 anos, fez experimentos com ervilhas no jardim do mosteiro onde ele vivia. Ele morava na cidade de Brunn, uma região da Áustria. O trabalho científico de Mendel foi apresentado em 1865, como eu já falei para vocês, mas não teve tanta relevância porque a teoria da seleção natural de Charles Darwin recebeu muito mais mérito naquela época. Aqui é uma fotografia do mosteiro em Brunn, onde vivia Gregor Mendel, e aqui no jardim desse mosteiro a gente tem os pés de ervilhas que ele estudou. Professor, como estudou esses pés de ervilhas? Ele estudou fazendo a reprodução desses pés de ervilha através da polinização. Vamos ver como é que se dava esse processo. Mas antes disso, por que ele escolheu essas espécies de ervilhas? Essa espécie de ervilha tem o nome científico de Pisum sativum. Ela é de fácil cultivo, portanto ele conseguia trabalhar elas no jardim lá do mosteiro onde ele vivia. Ela tem um ciclo reprodutivo muito curto, dá florada 2 a 3 vezes por ano, o que uma árvore já não possibilita esse estudo. Qual que é o ciclo de vida de uma árvore? 7, 8 anos até ela conseguir produzir flores. Então, quando a gente trabalha com plantas herbáceas de ciclo de vida curto, a gente consegue saber e entender e estudar as descendências dela. É uma espécie que produz muitas sementes, portanto produz muitos filhos, e as flores são hermafroditas. O que significa isso? Significa que numa mesma flor existe a parte masculina e existe a parte feminina também. Então ela pode se autopolinizar. E essa é uma característica importante nos trabalhos de Mendel, como a gente vai ver. Também, adicionalmente, pode haver a fertilização cruzada, a polinização cruzada, ou seja, a transferência de pólen de uma planta para outra. Aí a gente tem a reprodução sexuada, tá? Continuando, aqui nós podemos ver uma animação do grão de pólen saindo de uma planta e indo até a outra planta vizinha.
O grão de pólen é produzido pela parte masculina da planta, da flor especificamente, e ela encontra o óvulo, que também é encontrado na flor de uma outra planta. Nós podemos fazer isso, e Mendel fez isso de uma maneira artificial. Ele pegou pincéis, pegava um pincel na antera da flor, coletava alguns pólens, ia lá na parte feminina da mesma flor ou de outra flor e pincelava, ou seja, germinava, fecundava aquela outra flor, para gerar então as ervilhas. Essas ervilhas, elas tinham muitas características diferentes um pé do outro. Por exemplo, a cor da ervilha, a textura da ervilha, se era lisa, se era rugosa, as características da vagem, que é o fruto, na verdade, relativamente seco, o porte dessa planta, tinha algumas ervilhas, alguns pés de ervilha que eram pequenos, outros eram grandes, e ele queria investigar quais eram os fatores que determinavam essas diferenças. É claro que Gregor Mendel, ele não foi compreendido, além do fato de ter a publicação de Charles Darwin, ele tinha uma mente matemática bastante avançada para a época. Ele conhecia os princípios de análise combinatória e também de probabilidade, o que ninguém entendia muito bem naquela época. Então, todos os experimentos que ele conduzia, ele fazia com vários indivíduos. Ele, na verdade, plantava todas as ervilhinhas, milhares, chegando até milhares de ervilhas, para ver quais eram as características desses descendentes. Vamos entender mais ou menos como é que Mendel começou a estudar essas características. Ele pegou 2 pés de ervilha, cada um deles tendo um tipo de cor diferente da outra, uma coloração. Pegou uma planta com flor rosa e também pegou uma planta com cor vermelha, de flor. Essas plantas, elas foram cruzadas com autopolinização. O que significa isso, professor? O pólen dessa mesma planta foi reintroduzido na parte feminina dessa mesma flor, no caso, gerando todos os descendentes o quê? Com flores rosas também. Na planta que tinha a flor branca, o que acontecia? Ele fez a mesma coisa e todos os descendentes foram brancos também. A conclusão de Mendel com esse experimento foi a seguinte: eu tenho uma linhagem pura de flores rosas nesse grupo de estudo e no outro grupo de estudo de flores brancas eu tenho uma linhagem também pura com floração branca. Aí Mendel teve a ideia de fazer a polinização cruzada, a germinação de uma, a transferência de pólen de uma para outra. Aí ele percebeu que todos os descendentes tinham as flores rosas. Onde está o caráter que condicionava a coloração branca para a planta? Mendel não entendeu isso a princípio, ele voltou a fazer uma polinização, uma autopolinização, e aí ele descobriu que na geração 2 apareceu lá em pequena porcentagem plantas com flores brancas, e ele queria entender como isso se dava. Para tentar entender, ele estudou outras características, como a cor das ervilhas, e ele chegou à conclusão que a ervilha que mais aparecia, não na primeira geração de filhos, mas na segunda, ela possuía um fator dominante. Aquele fator que aparecia bem pouco na geração 2, ele chamou de um fator recessivo. O interessante e o legal de se notar é que esse fator recessivo não é que ele desaparece na primeira geração de filhos, é que ele não se expressa. Então essa dominância de um gene, de um fator, ele chamava não de gene na época, mas de fator, sobre o outro ela existia, mas na ausência do fator dominante aparecia um caráter que ele chamou de recessivo, ou de dominado na época. Hoje a gente conhece como recessivo. Essa linhagem dos puros, como eu mostrei no slide anterior, essa linhagem parental dos pais que ele começou o experimento, Mendel chamou de puros. A segunda linhagem, os primeiros filhos, ele chamou de híbridos. Hoje a gente conhece, a gente sabe que essa linhagem de puros são aqueles chamados em genética hoje de homozigotos. Por quê? Porque tem 2 tipos de genes, os 2 tipos de genes são ou os 2 dominantes ou os 2 recessivos.
Tá? E a linhagem de híbridos, hoje a gente chama de heterozigotos, mas isso já é assunto para uma próxima aula. Por hoje é só, espero que tenham gostado e até breve.